Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 15 de março e com a graça de Deus, estamos aqui para mais um dia. Fazer a partilha da palavra de Deus. Já quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Talvez você que está passando hoje por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor o nosso coração, tudo aquilo que nós trazemos dentro dele. Pedimos que a graça de Deus esteja sobre nós nesse dia de hoje. Que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando nesse dia. Hoje o Evangelho de São Mateus é uma continuação do Evangelho de ontem, do capítulo 5, lá do Sermão da Montanha. E hoje Jesus vai nos falar que o cristão não basta amar os seus amigos, tem que amar também os seus inimigos. Então aqui vai estar a grande novidade da Boa Nova que Jesus veio trazer para o cristianismo. Ele disse: ouviste o que foi dito? Vocês podem amar o próximo, mas vão odiar o inimigo. Era assim na cabeça dos judeus. Os rabinos ensinavam isso. Vamos amar os amigos, irmãos judeus, mas os outros são inimigos. E Jesus, ele vem abolir isso. O cristão, ele não tem inimigo. A pessoa, ele odeia o pecado, mas não a pessoa. O cristão não odeia a pessoa, mas sim o pecado. Essa é uma regra máxima que Jesus veio trazer. Odiar o pecado, mas não odiar a pessoa. Claro, os discípulos não entenderam isso com facilidade. Tanto que há vários episódios que mostram isso. Quando, por exemplo, Jesus estava atravessando a Samaria e os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus. E eles não queriam deixar que Jesus entrasse ali na Samaria. E Tiago e João queriam fazer descer fogo do céu contra eles. Olha que eles não entenderam o que Jesus colocou. E nós também temos dificuldade de entender esse amar os inimigos. Nós temos dificuldade. Por que Jesus coloca isso primeiro? Porque não se apaga fogo com gasolina. Você tem alguém que não gosta de você e faz o mal para você e você vinga dessa pessoa? Ela vai querer se vingar de você também. Ou seja, o fogo só vai aumentar o fogo. Agora, na medida que acontece o perdão, aí a briga acaba. Aí você apaga o fogo com a água e não com a gasolina. Jesus diz: amar vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. É possível? Naturalmente, eu te digo que não é possível. Não é possível. Só pela força humana isso não é possível. Mas nós precisamos da graça de Deus. Só vai viver isso, amar o inimigo, perdoar o inimigo, como Jesus fala aqui, é só pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Rezar por aqueles que nos perseguem. A gente só vai ter condições de fazer isso se estiver muito cheio de Deus. É preciso estar muito cheio de Deus. Os santos fizeram isso, os mártires fizeram isso. Jesus, ele nos dá o exemplo, ele fez isso. Sendo pregado naquela cruz, ele morria agonizando e perdoando seus inimigos. E Jesus dizia ao Pai: perdoai, eles não sabem o que faz. Jesus ainda justificava ali. Ele estava sendo crucificado e justificando os seus inimigos que o crucificava, que o matava. Foi assim que os mártires fizeram. Eles olhavam o exemplo de Jesus. Nós vemos na Bíblia Santo Estevão sendo apedrejado e ele rezava: ó Deus, não leva em conta as faltas deles. Porque é assim. Quando a gente reza, consegue converter o inimigo. O inimigo muda de vida. São Paulo, ele nos fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 14, ele explica muito bem, dizendo assim, que quando a gente perdoa o inimigo, a gente amontoa a brasa de carvões sobre a cabeça do inimigo. Olha que isso é interessante. São Paulo fala lá no versículo 14, e São Paulo diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os praguejeis. Quer dizer, não deseja mal.
Alegrai com os que vos alegram, chorai com os que choram, vivei em boa harmonia uns com os outros. E mais na frente ele vai dizer, não pagueis ninguém o mal com o mal. E aqui está uma máxima cristã, não pagar o mal com o mal, mas pagar com o bem, fazer o bem diante de todos os homens. E se for possível, quando depende de você viver em paz com todos os homens. É claro que aquilo que depende da gente para viver em paz. E ele continua dizendo, não vos vingueis uns dos outros. A palavra vai continuar dizendo, deixais agir a ira de Deus, porque está escrito, a mim a vingança, a mim exerce a justiça, diz o Senhor. Você vai encontrar lá no livro do Deuteronômio 32, no versículo 35. E São Paulo também, ele continua insistindo dizendo isso. Não vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas vamos deixar que Deus, ele faz a justiça. Deus vai dizer, a justiça a mim, a vingança a mim exerce a justiça. Diz o Senhor, se o seu inimigo estiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, montoará carvões em brasa sobre a cabeça do inimigo. Não vamos agir pelas nossas próprias mãos. Deixa que Deus faça justiça por nós. Essa citação de Provérbio 25, no versículo 21, procedendo assim, essa palavra que amontoará carvões é uma metáfora. Quer dizer, tornar notável a sua hostilidade. Ou seja, a pessoa vai ficar com vergonha. A pessoa vai se converter. Vai mudar de vida. Porque quando você paga o mal com o bem, a pessoa se converte, ela muda de vida. A gente conhece muitas e muitas histórias na vida da igreja que acontece. Isso talvez você até conhece pessoas que viveram isso, que passaram por essa experiência. Santo Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele rezava e pedia a Deus que tivesse misericórdia dos que estavam ali apedrejando. E foi essa oração que Deus ouviu e foi a causa da conversão de São Paulo. Foi por causa da oração de Santo Estevão, ele pedia pelos seus inimigos. Eu poderia ficar aqui citando muitas e muitas histórias de santo que morreram martirizados, derramaram o teu sangue perdoando os seus inimigos, perdoando os seus algozes, rezando por eles, fazendo com que o evangelho crescesse nessa terra. E uma coisa é certa, quando a semente do evangelho é lançada na terra, ela precisa ser regrada com o sangue dos mártires. Muitos e muitos lugares os mártires derramaram o seu sangue. Não odiando os seus inimigos, mas odiando o pecado. Não o pecador, mas o pecado. Essa é a grande lição que hoje esse evangelho traz para nós nessa reflexão. Hoje. E Jesus, ele continua dizendo o seguinte, portanto, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. É claro que ninguém de nós vai ser perfeito como o Pai Celeste, mas é uma meta. É uma meta que devemos buscar a perfeição. Isso é cada dia da nossa vida. Nós devemos buscar essa meta. O Concílio do Vaticano II, ele diz que todos nós somos obrigados e somos chamados a buscar a santidade no seu estado de vida, seja ele qual for o estado de vida. E Jesus fala uma coisa muito bonita aqui no Evangelho, porque o Pai, ele é perfeito. Ele manda o sol, não só para os bons, ele manda o sol para os maus, como ele manda chuva para os bons e para os maus. Essa é a pedagogia divina de Deus. Que aquele que é mau, vendo que Deus é bom para ele recebe o sol, ele recebe chuva, daí ele passa a ser bom. A pessoa que vai refletir, nossa, mas como eu sou mau, mas Deus é tão bom para comigo. Daí ele passa a ser bom.
Não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Está aí o exemplo que nós precisamos imitar. Mas é claro que isso não é fácil. É somente pela graça de Deus. Precisamos estar cheios de Deus, porque a nossa natureza, ela foi enfraquecida pelo pecado original. Ela quer o contrário, ela quer vingança. O nosso ego não pode mexer nele. Se você mexe nele, ele fica irascível, ele fica orgulhoso, ele quer vingança. Para nós viver isso é somente pela graça de Deus, pela oração. Para viver isso que hoje o Evangelho está nos dizendo. Rezemos e pedimos ao Senhor que nos dê a graça de amar os nossos inimigos. Rezar por aqueles que nos perseguem, que nos odeiam. Porque um cristão de verdade, ele não tem inimigo. Ele odeia o pecado, mas não a pessoa, não o pecador. Que Deus nos dê a graça de viver a sua palavra. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho hoje está em Mateus 5, de 43 a 48. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim tornareis filho de vosso Pai que estás no céu, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os que vós, irmãos, que são vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito, como vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos o nosso coração ser tocado pela palavra de Deus. O Evangelho hoje, Jesus ele traz para nós uma palavra de ordem. É como fala no Evangelho de São João. Ele diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E quando nós falamos do amor, é fazer o bem ao outro. Amar o próximo como a si mesmo. Lembramos do amor de Jesus que nos amou por inteiro, oferecendo-se na cruz pela salvação de cada um de nós. Ele é nossa referência de amor, que devemos ter para com os irmãos. Devemos ter amor por si mesmo, amar nós mesmos em primeiro lugar. Precisamos nos amar para poder estender esse amor também ao outro. Obrigado pela tua companhia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Que tenhamos um abençoado final de semana. Um grande abraço a todos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.